Bom dia! Hoje, dia 11 de dezembro, o tema da nossa consagração de 2025 é relacionamentos. E qual é o texto base que vai fundamentar o nosso tema de relacionamentos? Está lá em 1 Tessalonicenses 5:11, que diz assim: portanto, animem-se uns aos outros e ajudem uns aos outros como vocês têm feito até agora. Gente, o tema relacionamento, ele é um tema de tamanha importância que daria aqui uma palestra de 1h30, uma live de 1 hora, mas eu vou tentar trazer num videozinho curto alguns pontos que eu considero cruciais. E quando a gente para pensar sobre relacionamentos, a gente vê o mundo sendo criado pela Trindade, sempre pensando em coletivo, nunca no individual. Quando o mundo foi feito, a Trindade estava reunida e foi dito assim, está escrito na palavra: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Façamos. A Trindade estava reunida. Isso fala de relacionamento. Quando a gente fala de relacionamento, a gente tem relacionamento em duas vertentes. A gente tem relacionamento na horizontal, que é eu e as pessoas ao meu redor, e a gente tem o nosso relacionamento na vertical, o nosso relacionamento com Deus. Quando a gente pensa sobre níveis de relacionamento, a gente tem diversos níveis de relacionamento na nossa vida. E a psicologia, ela fala o seguinte: pessoas que têm relacionamentos mais saudáveis são pessoas que têm menos tendência à depressão, menos ansiedade. A taxa de mortalidade em pessoas que têm relacionamentos saudáveis é bem menor. Inclusive, eu já falei em outros vídeos meus sobre um estudo de Harvard, um estudo que foi um dos estudos mais longos que essa universidade já fez, que teve uma relação direta com a felicidade e a questão dos relacionamentos. Esse estudo, ele mostra o quê? Ele mostra que os níveis de felicidade em uma pessoa, eles não estão associados à condição financeira dessa pessoa, eles não estão associados à fama das pessoas. Os níveis de felicidade das pessoas estão muito mais associados aos relacionamentos que essas pessoas têm do que qualquer outra coisa. Então você vê como que a palavra de Deus, ela tá sempre trazendo esse conceito de que nós precisamos nos relacionar com as pessoas. Deus se relaciona conosco, Ele quer uma intimidade, Ele quer um relacionamento mais profundo conosco. A Trindade se relaciona entre ela. Então você vê como que a questão dos relacionamentos permeia todas as áreas da nossa vida. Quando a gente para pensar sobre níveis de relacionamento, tem uma questão que eu já trouxe até em outros vídeos meus, que Jesus, ele tinha no mínimo 5 níveis de relacionamento. Eu já falei isso em outros vídeos. Ele estava no meio da multidão, ele tinha discípulos, pessoas que queriam aprender com ele, que estavam sempre caminhando atrás dele para ouvi-lo. Ele tinha os 12, que era um grupo seleto. Depois ele tinha os 3, que era uma tríade ali dos mais próximos a ele, Pedro, Tiago e João. E ele tinha o amigo mais íntimo, que era João. Então Jesus nos ensina que nós temos níveis de relacionamentos na nossa vida. E tem um livro que eu li, que eu achei muito interessante, eu quero trazer um pequeno trechinho dele, que ele traz aqui também essa questão de níveis de amizades. Primeiro ele traz uma frase que eu acho que é vital para a gente aprender isso na nossa vida. Classificar os amigos é um dos segredos da felicidade. Sabe, quando alguém é tirado da sua vida, eu não sei se você já viveu essa experiência, eu já vivi, e eu fiquei com meu coração partido, eu fiquei cheio de crise, pensando, meu Deus, por que aconteceu isso? Por que Deus tirou fulano da minha vida? E naquele momento eu fiquei conflituosa, eu não entendi por que aquilo estava acontecendo. E depois que passou um tempo, eu entendi que era necessário que aquela pessoa saísse da minha vida para que eu conseguisse cumprir melhor o meu propósito, para que eu conseguisse realmente fluir nas coisas que Deus queria que eu fluísse. Então, olha como que é importante a gente entender essa questão dos níveis de amizade. E aqui ele traz 3 esferas de amizade. Ele traz os amigos estratégicos, ele traz os amigos necessários e ele traz os amigos íntimos. Gente, quando a gente pensa em relacionamento permeia todas as áreas da nossa vida. Você imagina que hoje o QI, quem indica, é muito mais importante do QI, quociente de inteligência. Hoje, para uma pessoa te indicar para o mercado de trabalho, você tem que ter um relacionamento com ela. Se eu fosse indicar alguém hoje, eu indicaria alguém que eu conheço, alguém que tem mais proximidade comigo, eu não indicaria qualquer pessoa. Então, pessoas, elas dão destino para as nossas vidas. Então, que hoje esse tema tão importante que define a nossa vida, relacionamentos, que a sua oração seja: Senhor, Deus, Jesus, que em 2025
o Senhor me dê discernimento de ambientes, de situações, de pessoas, que o Senhor me coloque, faça as conexões certas, que o Senhor me coloque próximo das pessoas certas, das pessoas que não vão dar tapinha nas minhas costas, mas das pessoas que vão me exortar no momento certo, as pessoas que vão me animar no momento certo, pessoas que vão gerar vida em mim, que vão fazer com que eu tenha outra visão de mundo. Que a sua oração seja essa: Senhor, em 2025, traga as pessoas certas para minha vida. Afasta de mim, Senhor, todas aquelas pessoas invejosas, afasta de mim os interesseiros, afasta de mim os sanguessugas e traga as pessoas certas para minha vida. Um dos mandamentos do networking é: seja interessante e não interesseiro. Você primeiro, existem pessoas que querem entrar na nossa vida sempre para levar algo da gente, nunca para trazer algo, nunca para doar algo. E um dos mandamentos do networking é: seja interessante e não interesseiro. Primeiro, existe uma lei universal chamada lei da semeadura. Primeiro eu semeio na vida das pessoas para depois eu colher de volta para mim. Então que você possa colocar diante de Deus isso. Relacionamentos definem o nosso futuro, relacionamentos definem o nosso destino. Que você coloque diante de Deus a sua necessidade de fazer as conexões com as pessoas certas. Novas pessoas geram novos ambientes, que geram novos aprendizados, que geram uma nova vida. Feliz quarta-feira para você!